Muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso curso. O propósito é, em 4 encontros, né, em alguns minutos, a gente poder abordar esse tema da pregação bíblica e nos equiparmos, né, para comunicar o Evangelho, a palavra de Deus para outras pessoas na oportunidade ou nas oportunidades que a gente tenha. Então, espero que esse material possa inspirar, possa ajudar cada um de nós nessa missão, né, que Deus nos dá de comunicar a palavra dele em diversas oportunidades. Você vai ver que os princípios que a gente vai estudar aqui nesse curso é aplicado tanto para uma pregação de púlpito, quanto para uma reunião de igreja em casa, de um pequeno grupo, ou a oportunidade que a gente tem de compartilhar com um amigo, né, durante um encontro casual. São princípios de ampla aplicação. Então, esse é o propósito aqui desses encontros. A gente vai iniciar com uma introdução agora. Esse basicamente vai ser o nosso primeiro encontro. E, ao longo desses próximos minutos, a gente vai falar sobre esses tópicos aqui. A motivação, né, desse curso, o objetivo dele, as principais referências que a gente tomou para construir esse material. Vamos falar um pouco sobre a pregação no contexto bíblico, a importância da pregação pública e as características da pregação pública. Vamos tratar de alguns conceitos importantes que a gente vai usar ao longo do desenvolvimento do curso e vamos encerrar esse primeiro encontro com o esquema geral desse curso, desses 4 encontros, especialmente os 3 próximos, né, que a gente vai ter pela frente. Então, falando a respeito de motivação, o que nos levou a pensar, né, em construir esse material e compartilhar, e a gente juntos poder agregar coisas também a partir dele. Obviamente, é uma necessidade da igreja local, né, a gente percebe essa necessidade, novos irmãos se levantando para exercer essa função, né, para comunicar para a igreja, outros novos desejando coordenar, por exemplo, pequenos grupos, né, igrejas em casa, e a necessidade de um treinamento, né, que, pelo menos nesse aspecto de comunicação do evangelho, né, da palavra, o treinamento possa ser útil. E a grande inspiração, né, a grande motivação que a gente tem é olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e observar algumas características dele nesse sentido, especialmente ao longo daqueles cerca de 3 anos, né, de ministério público que ele teve. E essa passagem aqui de Marcos, né, logo no iniciozinho do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz assim, né, assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficavam maravilhados com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse era o ensino de Jesus, né? E essa palavra quer dizer mesmo instrução. Jesus aproveitava inúmeras oportunidades, né, que o Pai lhe concedia de instruir as pessoas no caminho do Senhor, né, com o Evangelho, com as percepções dele a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito do relacionamento com Deus, e transmitir essa instrução divina para as pessoas. E o resultado disso, que a Bíblia fala aqui, é que as pessoas ficavam simplesmente maravilhadas com o ensino de Jesus. Elas entendiam a palavra de uma forma provavelmente diferente daquilo que estavam acostumadas. Jesus não trouxe uma outra mensagem, né, um outro evangelho, ou uma outra pregação diferente daquilo que existia no Antigo Testamento, mas ele transmitia isso com muito amor, com muita vida, com muito espírito. E isso fazia com que as pessoas ficassem encantadas com aquela mensagem e quisessem se apropriar daquilo.
Muitos não obedeciam, muitos não seguiam, muitos até nem entendiam o que Jesus estava falando. Mas a Bíblia registra esse maravilhamento, pelo menos de parte de alguns, com a mensagem que ele transmitia. E essa é uma parte do que nos motiva a fazer um curso como esse. A gente nunca vai ser como Jesus, mas a gente vai e a gente pode caminhar nesse sentido, né, de cada vez mais conseguir transmitir uma mensagem que leve a maravilha do evangelho, da palavra, da mensagem de Deus para aquelas pessoas que nos ouvem. E Jesus, sendo a palavra encarnada, né, ele tinha essa autoridade, não uma autoridade de imposição ou coisa parecida, mas uma autoridade de vida. Jesus transmitia integralmente, né, aquilo que ele, na verdade, vivia. Então, por um lado, a gente quer imitar Cristo naquilo que ele era em termos de pregação pública. Por outro lado, a gente percebe a necessidade da igreja. E em cada geração vai existir essa necessidade. A Bíblia fala que sem visão profética, ou seja, sem revelação da mensagem de Deus, o povo perece. Em Oséias 4:6, né, a Bíblia diz: o meu povo está arruinado porque não sabe o que é certo nem verdadeiro. O que a gente deseja é transmitir com a maior clareza possível e da melhor maneira possível o que é correto diante de Deus e o que é verdadeiro diante de Deus, com muita graça, com muita direção do Espírito de Deus que nos move, o mesmo Espírito que movia o Senhor Jesus. Em Provérbios 29:18, né, a Bíblia fala: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Nós queremos alcançar essa felicidade, que não é circunstancial, né, que é vinda do mais íntimo do nosso coração, por recebermos e vivermos a palavra e assim darmos seguimento para as nossas vidas. Nós queremos isso para os nossos irmãos na igreja. Então, esses são aspectos que nos motivaram a construir e a compartilhar esse material, né? A imitação de Cristo na pregação, a necessidade que começa das nossas vidas, né? E a gente a enxerga em toda a igreja, em todo o povo de Deus. E o grande objetivo que nós temos, né? Para falar sobre isso, eu queria fazer uma citação aqui do nosso amigo Álvaro Pestana, quando ele fala o seguinte: uma correta associação entre conhecimento e amor, técnica e espiritualidade, perícia e boa vontade é o melhor jeito de realizar qualquer coisa na Terra, incluindo a pregação do Evangelho em público. Então, a gente observa essas duas grandes partes também, né? De um lado, a gente tem essas coisas exteriores, né? O conhecimento do qual a gente pode se apropriar, a técnica, a perícia, e de outro lado, um aspecto interior, né? Do nosso coração. A gente fala de um amor pela palavra, pelas pessoas, por Deus, de uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, de uma boa vontade, né, o desejo de servir o próximo, de servir a Deus. Então, o objetivo desses encontros aqui é nos equipar para que a gente consiga, da melhor maneira possível e com o máximo de excelência, unir essas duas partes. A gente ter conhecimento e amor, técnica e espiritualidade, perícia e boa vontade, trabalhando juntos para a glória de Deus na transmissão da mensagem dele. Em termos de referência, né, da construção desse material que a gente vai estar estudando, né, ao longo dos encontros, você vai ver que a gente vai citar vários autores. Aqui estão 4 obras, né, que serviu de inspiração para esse curso, e, em especial, a gente vai trabalhar muito com esse primeiro livro, Pregação, né, do Timothy Keller, também com o Mark Lloyd Jones, Pregação e Pregadores,
Mas vários outros, como pregação cristocêntrica, né, que eu coloquei esse livro do Peter Taylor Forsyth também, que é um mais antigo, do início do século passado. Mas, enfim, existem várias obras sobre esse tema, e a gente tentou trazer aspectos interessantes e que fosse aplicáveis à nossa realidade, que pudesse servir de inspiração hoje para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a pregação no contexto bíblico, né, dando sequência a essa parte aqui introdutória, olhando para as Escrituras, especialmente para o Novo Testamento, né, a realidade da igreja no seu início. O que a gente encontra sobre pregação pública, né, da mensagem? Tem várias passagens, né, a gente poderia, de uma maneira muito alongada, né, estudar sobre isso, mas eu queria citar alguns versículos para a gente ter uma ideia de para onde o Novo Testamento, em especial, aponta com relação a esse tema. Com certeza, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver inúmeras mensagens a respeito disso, a pregação dos profetas, muitos mensageiros de Deus, mas restringindo aqui para o início da igreja, a gente pode ver anteriormente Cristo falando sobre essa pregação no final do Evangelho de Mateus, por exemplo, quando ele fala do Evangelho do Reino sendo pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Jesus está falando dos tempos futuros e ele fala dessa mensagem maravilhosa que ele traz, o Evangelho do Reino de Deus. E que esse Evangelho seria, então, pregado. E essa palavra quer dizer a proclamação do arauto, né? É aquele mensageiro do rei que vai à frente e anuncia a mensagem real, anuncia a mensagem de uma causa, que é a causa do rei. Isso que Deus espera, na verdade, de cada um de nós como cristãos, né, como seguidores, imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente proclame esse evangelho. E, na verdade, isso é uma grande honra, né, para todos nós, porque é maravilhoso, por exemplo, a gente ouvir, né, de irmãos agradecendo, por exemplo, uma pregação, uma mensagem. Né? Puxa, eu fui à igreja pela primeira vez e você fez uma pregação que eu nunca me esqueço. Isso me ajudou a tomar decisões. Ou, puxa, muito obrigado por aquela mensagem específica, que às vezes a gente nem se lembra direito, mas Deus nos usou como instrumentos para tocar a vida de outras pessoas e transformar eternamente, né, várias pessoas ao longo da caminhada. Então, esse é o propósito. E isso foi cumprido. Quando a gente vai para o livro de Atos, Jesus fala para os discípulos, né, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa testemunha, ser testemunha quer dizer você e eu podermos relatar algo pessoal a respeito do Evangelho, aplicado nas nossas vidas. A gente falar a respeito de Jesus, de Deus, com quem nós temos comunhão, a quem nós verdadeiramente conhecemos, num relato pessoal de coisas que nós vivemos, um relato histórico, ético da nossa vida. Em Atos 4:20, né, João e Pedro, falando para as autoridades ali em Jerusalém, eles falam o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E essa palavra, né, Laleu, quer dizer exatamente conversar, anunciar, contar. Né? O princípio da pregação, mesmo se a gente pensa numa pregação pública, algo tipo como acontece nos nossos cultos, né, aos domingos, a essência da pregação vem de uma conversa, né, vem de nós anunciarmos, contarmos algo
para as pessoas que estão ouvindo. E isso aplica para a igreja em casa, isso aplica para um amigo ou um grupo de pessoas, né, com quem estudamos a Bíblia ou comunicamos alguma coisa da mensagem de Deus. Simplesmente num grupo maior, alguém toma a palavra, faz uma exposição mais alongada a respeito de um texto bíblico e encerra, mas há um contexto de diálogo no meio de tudo isso, porque as pessoas que ouvem fatalmente vão dar uma resposta, né? Às vezes uma resposta verbal, mas uma resposta com a própria vida. Mas o fato é, Deus espera de cada um de nós que a gente abrace esse privilégio, né, de falar, de pregar. E a grande pergunta que surge é essa, né? Como devemos pregar, testemunhar, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? E para nos equipar com relação a essas coisas é que a gente propôs, né, de fazer esses encontros aqui. Ainda quando a gente olha para as Escrituras e vê a pregação no contexto bíblico, a gente percebe esses 3 níveis que já temos falado aqui, né, nesses minutos iniciais. A gente vê pessoas comunicando o Evangelho pessoalmente, com um amigo ou com alguém, às vezes pelo caminho, ou dentro de uma casa, ou em qualquer ambiente que Deus abra uma porta para a comunicação do Evangelho. Tem uma mensagem sendo anunciada publicamente, né? Por exemplo, os resumos de pregação que a gente vê registrado na Bíblia, né? Paulo pregando para grandes multidões, o discurso de Estevão no livro de Atos, né? São pregações para um público geral, né? Uma multidão, um grande número de pessoas. E tem um nível intermediário, né? Um pequeno grupo, que na nossa realidade a gente pode pensar, puxa, tem um culto de domingo, ou tem uma conferência, um encontro maior, organizado pela igreja, tem uma celebração, algo assim, tem os encontros de igreja em casa, tem os bate-papos bíblicos que nós fazemos, tem encontros pessoais, que eu estou com um amigo ou com uma amiga para estudar a Bíblia. São diferentes níveis de comunicação que a gente enxerga nas Escrituras e que a gente enxerga também hoje em dia. E para isso, precisamos, o máximo possível, estar preparados. Exemplos desses níveis na Bíblia, quando a gente olha para Atos, né, capítulo 18, e depois aqui no versículo 8, eu vou ler aqui esse primeiro versículo. Falando de Apolo, né, a Bíblia fala, logo ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Né, quer dizer, ele teve a oportunidade de fala e subiu lá, né, no Bema, né, e começou a anunciar a palavra e o que estava no coração dele. E a Bíblia fala, ele falava corajosamente, ou seja, com liberdade, com franqueza. Né, na nossa linguagem hoje, ele rasgava o verbo, né, ele falava do que estava no coração dele com muita intensidade. E aí o que aconteceu? Priscila e Áquila ouviram essa pregação pública, né, esse anúncio público de Apolo. E aí o que eles fizeram? Convidaram Apolo para a casa deles, para explicar com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, a gente vê esse anúncio público geral no meio da sinagoga para várias pessoas, e depois Priscila e Áquila, junto com Apolo, tendo uma conversa mais informal, né, mais íntima a respeito de tudo aquilo que as Escrituras falavam. E Priscila e Áquila comunicando para Apolo algo que, eventualmente, ele não tinha conhecimento ainda e precisava receber, né, da mensagem de Deus. Uma outra passagem interessante, né, a gente pode ir lá para Atos capítulo 8, os que haviam sido dispersos pregavam, anunciavam as boas notícias, né, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Né, uma grande perseguição em Jerusalém, as pessoas indo ali, né, fugindo, mas não deixavam de anunciar, de pregar a palavra. E aí, eu imagino, né, essas pessoas indo pelo caminho, encontrando outros
amigos ali na jornada e comunicando no nível pessoal, né, para esses amigos. Ou estando lá, parando à noite numa hospedaria e tendo a oportunidade de ir anunciando para um grupo maior. Ou, de repente, chegando numa cidade onde havia uma sinagoga e na sinagoga falando para um grupo maior ainda. Então, a gente vê ao longo das escrituras vários níveis, né, de comunicação da palavra. E como eu falei no início, o nosso propósito aqui é trazer princípios que amparem essa comunicação, essa pregação, esse testemunho em qualquer um desses níveis, né, em qualquer oportunidade que Deus nos coloque. Falando um pouquinho sobre a importância da pregação pública, né, porque às vezes é um tema que vem, né, puxa, será que isso hoje ainda é importante, né, ou foi importante em algum momento da história? E a gente percebe que, na verdade, a pregação da palavra de Deus é muito importante, né, foi em cada período da história, teve a sua importância e continua sendo importante hoje. E aqui eu queria trazer um texto do Keller, e ele, a meu ver, aborda com bastante clareza, né, e colocando a questão, ponderando, né, muito sabiamente a questão. E ele fala assim, né, ele aborda de dois lados a história. Né? Por um lado, não devo esperar nem mesmo que os melhores sermões que ouço me moldem à semelhança de Cristo. Ou seja, eu não vou colocar toda a minha expectativa, né, no sermão dominical, por exemplo, que isso vai fazer todo o trabalho, né, de formação espiritual na minha vida. Eu preciso também de outros irmãos à minha volta que saibam manejar bem a palavra da verdade, para me encorajar, para me instruir, para me aconselhar. Eu preciso também de livros, de autores cristãos cujo conteúdo me edifique. Também não é certo esperar que aqueles que estão fora da igreja e que precisam ouvir e compreender o evangelho sejam alcançados somente através da pregação. E ele está se referindo a essa pregação pública geral, né, a pregação lá do culto de domingo. Por outro lado, o ministério público específico da pregação é insubstituível, né, ele diz. Um rápido levantamento dos discursos de Estevão, de Pedro, de Paulo, no livro de Atos, mostra o poder extraordinário da pregação na Assembleia Pública de Adoração. Então, essa é a ponderação do tema que a gente está abordando aqui. Né? Por um lado, a pregação não vai resolver todos os problemas da igreja ou todas as questões da minha vida. Por outro lado, é sim um instrumento muito poderoso, usado por Deus para nos orientar, para tocar os nossos corações, para moldar certos aspectos da nossa vida. Mark Lloyd Jones, ele fala o seguinte: a pregação é a tarefa primordial da igreja. Está alicerçada na evidência das escrituras, bem como nas evidências confirmatórias e comprovadoras apresentadas pela história da igreja. Ou seja, é algo muito importante, mas obviamente não é o único instrumento que a gente vai utilizar. No entanto, a igreja tem essa missão, né, dada por Deus, de anunciar o evangelho por meio da pregação das escrituras. O Keller continua dizendo, né, agora falando sobre características da pregação pública, ele diz o seguinte: a pregação não deve ser uma performance humana que meramente entretém. Tampouco deve ser uma seca recitação de princípios. A eloquência espiritual, né, a gente se expressar com desenvoltura, né, persuadir pela palavra, deve decorrer do amor quase desesperado do pregador pela verdade do evangelho e pelas pessoas para quem a aceitação da verdade é uma questão de vida
ou morte. A pregação sai de dois amores: o amor à palavra de Deus e o amor às pessoas. E de ambos brota o desejo de mostrar às pessoas a graça gloriosa de Deus. A gente falou no início, né, sobre esse objetivo do curso de unir as duas partes, né, a técnica e o coração, né, e é disso que o Keller trata aqui, nessa parte do livro dele sobre pregação, né, e a gente percebe, né, o quanto cada uma das coisas é importante, mas especialmente nutrir, né, e a gente perguntar para nós mesmos, né, qual é a minha motivação? Porque eu desejo comunicar a mensagem de Deus para as outras pessoas, né? Qual é a motivação mais íntima realmente? E deixar que o Espírito de Deus revele isso nos nossos corações, né? Será que a gente está aqui, por exemplo, tentando aprender, absorver princípios, né, da pregação, da palavra de Deus, movido ou movidos por um amor profundo pela palavra? Eu amo tanto a palavra de Deus. Esse é um instrumento, a palavra viva de Deus é o que tem produzido mais mudança profunda no meu coração, na minha vida, por isso eu a amo. Eu amo Deus, eu amo as pessoas, por causa do amor de Deus por mim, porque Ele me amou primeiro, porque Ele tem me ensinado a amar de todo o coração. E a partir disso, movido, né, por esse santo amor produzido em nós pelo Espírito, é que eu desejo construir cada vez mais, ser capacitado cada vez mais para comunicar a palavra de Deus. A retórica, e aqui o Keller cita, né, uma parte de Agostinho, né, lá do século III, ou do século IV, V, né, depois de Cristo, e falando sobre essa questão, né, da retórica, né, com o coração e o que deve compor as características da pregação. Ele fala o seguinte: a retórica é um fenômeno de todas as culturas humanas, porque a maior parte dos atos de comunicação tem como objetivo não apenas transmitir informações, mas também influenciar as crenças, as ações ou as emoções dos que as recebem. No primeiro manual de pregação cristã, Agostinho escreveu que fazia parte dos deveres dos pregadores não apenas instruir, né, provar, ou seja, a nossa pregação precisa se constituir, sim, de lógica, né, de concatenação, de clareza, mas só isso torna a pregação algo seco. A pregação precisa também encantar, né, atrair a atenção das pessoas e levar as pessoas, especialmente aquelas de coração aberto, né, a uma reflexão, levá-las a decisões, a tomar um rumo diferente em algum aspecto da vida. Então, ele fala, né, Agostinho, lá, né, no início, né, quarto, quinto século, ele fala desses princípios da pregação cristã. Probare, deletare, o flectere. Instruir, mas também produzir encantamento e mexer com o aspecto da vontade. E isso é um desafio, irmãos, isso é um desafio para todos nós. E, na verdade, a gente está aqui, né, se propondo a sermos capacitados, né, pela palavra, pelo Espírito, uns pelos outros, nesse quesito
mas a gente sabe que é algo que vamos crescer ao longo de toda a nossa vida. Nunca a gente vai poder chegar e falar, puxa, agora eu atingi o padrão de Cristo, como a gente viu aqui no início, né? Agora eu transmito a mensagem exatamente como o meu mestre e Senhor, o meu modelo. Não, é algo que a gente vai crescer. E é algo que exige de nós um certo esforço e uma certa dedicação nesse sentido. Então é importante a gente perceber, né, essas nuances e esses aspectos e essas características, e para a gente ter uma avaliação, uma autoavaliação até, de como tem sido a, a nossa pregação, né, nos diferentes aspectos que a gente está vendo aqui. Eu queria ver também com vocês, nessa parte introdutória aqui do curso, alguns conceitos importantes que a gente vai usar nos encontros seguintes, começando aqui pelo que é homilética, né, a arte de pregar sermões religiosos. Essa palavra, né, vem de uma origem que quer dizer conversa, convívio, exatamente aquilo que a gente já falou aqui num determinado momento, e eu acho esse aspecto muito importante, porque a pregação, especialmente a pregação pública geral, não é a gente se colocar num lugar mais alto e manter uma desconexão, né, com quem está nos ouvindo. Né? Ao contrário, né, é esse aspecto de conversa, de convívio. Ainda que a gente não vá dialogar ali, né, fazendo perguntas e ouvindo as respostas, porque não é possível por causa do número de pessoas, muitas vezes, mas ainda assim a gente vai manter na pregação, ou nos esforçarmos para isso, esse aspecto de convívio, de conversa. Isso quer dizer conexão, isso quer dizer buscar o coração das pessoas, para que elas, da melhor maneira possível, possam responder aquela mensagem que está sendo transmitida por Deus, por nosso intermédio. E aí, uma definição também importante de pregação expositiva cristã, né? Quando a gente pega manuais de homilética, né, da arte de pregar, normalmente a gente vai ver os diferentes tipos de pregação. A gente pode estudar sobre pregação expositiva, a pregação textual, a pregação temática. Aqui, para o nosso objetivo, a gente não vai entrar nessa parte, eu queria apenas definir o centro da nossa construção, que é a pregação expositiva cristã, que é exatamente isso, a gente pegar um texto bíblico, a gente ir para as escrituras, né, escolher um texto, e através desse texto a gente trazer uma mensagem a partir do que ele realmente diz, né? A apresentação de um texto bíblico, que a gente chama de perícope, e aqui logo a definição seguinte é o que é uma perícope, né? É um texto no sentido completo, é uma unidade textual, né, dentro da Bíblia. A gente vai pegar esse texto e a gente vai contextualizá-lo nesses aspectos. Cultural, qual era a cultura aqui, né? Eu tô lendo, por exemplo, um texto lá do Antigo Testamento, né? Tem um ambiente cultural próprio daquele tempo. Um texto do Novo Testamento, né, já é um outro ambiente, né, um domínio romano dentro de um contexto judaico, de repente, e contextualizações desse tipo são importantes para a gente entender a mensagem daquele texto na sua origem. Contextualização literária, né? Esse texto aqui, que tipo de literatura ele é? Né? Ele é uma narração, uma história, né? Um registro de um fato histórico. Ele é uma poesia, né? Como a gente encontra nos Salmos, por exemplo. Ele é um texto de sabedoria, né? Um provérbio. Ele é uma literatura apocalíptica. Cada uma dessas literaturas tem suas características, né? É importante a gente contextualizar nesse sentido. Contextualização canônica, né? No cânon bíblico, é um texto do Evangelho, é um texto das cartas, como que essa mensagem se harmoniza com toda a mensagem da Bíblia, com todo o cânon bíblico.
historicamente, né, qual o período histórico que, que foi escrito, né, que essa mensagem foi proferida. Então, a gente pega um texto bíblico, contextualiza nesses diferentes aspectos e traz para a nossa realidade hoje. Né? Isso é extremamente importante, né? A aplicação dessa mensagem para hoje. Esse texto, eu entendi o que ele quis dizer, e agora? Né? Como que ele faz sentido, como que ele é aplicado integralmente na nossa realidade, na nossa cultura, no nosso ambiente hoje, né, de igreja, com foco em Cristo, né, com foco no Evangelho, porque Cristo é o cumprimento da lei dos profetas, né? Cristo é a palavra encarnada. Como a gente vai ver, é um princípio para a gente interpretar e entender toda a Escritura. Três conceitos aqui importantes também: hermenêutica, exegese e exegese. E a gente, em diferentes literaturas, a gente vai encontrar também conceitos diferentes, né, a respeito desses termos, mas eu queria definir o que a gente quer dizer para o âmbito do nosso curso aqui com esses termos. Quando a gente fala em hermenêutica, a gente está falando de princípios e técnicas de interpretação. Princípios de interpretação. Tem a hermenêutica geral, né, de interpretação de qualquer tipo de texto, e são os mesmos princípios, na verdade, para a gente interpretar e entender as escrituras. Então, a gente está falando de princípios, de técnicas. Quando a gente pega esses princípios e aplica num texto específico, determinado, que a gente está estudando, né? Por exemplo, João 3,16, né? Eu vou fazer uma pregação sobre isso, é a minha perícope, é um versículo só, mas eu vou pegar os princípios de interpretação e vou aplicá-los no estudo daquele texto específico. Aí eu vou estar fazendo exegese, né? Eu vou estar indo, por meio desses princípios de interpretação, ao sentido original daquele texto. E tudo que a gente não quer fazer e tudo que a gente quer evitar é a tal da exegese, que é injetar em um texto bíblico algo que ele não quer dizer. Ou seja, é a gente manipular as escrituras. Então, por exemplo, quando a gente pensa naquele diálogo, né, ali do que a Bíblia registra da tentação de Jesus no deserto, por exemplo, a gente vê dois mestres ali em ação. Primeiro é o nosso mestre, Senhor, Deus Todo-Poderoso, infinitamente sábio, a palavra encarnada, Jesus Cristo. Jesus é um mestre da exegese. Ele sabe o significado das Escrituras. E ele está sendo tentado por um outro mestre, que é o mestre do engano, o mestre da mentira, o mestre dessa exegese. E se a gente olha o trabalho de Satanás ao longo da história, desde Gênesis, é distorcer a palavra de Deus, muito sutilmente, né, com muita sabedoria no mau sentido, né, mas ele procura enganar por meio de distorções sutis o que é genuinamente a palavra de Deus. Irmãos, a gente traz esses conceitos e fala sobre isso, mas perceba o quanto é uma armadilha que está muito próxima do meu coração e do seu coração, a gente pegar um texto bíblico e manipular esse texto bíblico para que o texto diga o que a gente quer dizer e não o que ele verdadeiramente diz. Isso é de extrema importância e é muito basilar a gente entender, porque é uma grande responsabilidade transmitir essa mensagem, né, que é a mensagem de Deus, não é nossa, é de Deus. E a gente tem essa honra maravilhosa de sermos usados como mensageiros, como instrumentos de Deus na transmissão dessa mensagem. Por fim, aplicação e exposição.
aplicação depois da gente entender o texto, né, e estudá-lo, né, com razoável profundidade, a gente traz para o nosso contexto específico o texto que a gente interpretou por meio dos princípios hermenêuticos e da aplicação desses princípios na exegese. E aí, finalmente, a gente vai para a pregação propriamente dita, é a comunicação, a exposição dessa mensagem, né? Depois de todo esse trabalho de estudo, a gente comunica para as outras pessoas essa mensagem que vem das Escrituras. E encerrando o nosso primeiro encontro aqui, eu queria deixar essa imagem que é o esquema geral desse curso aqui dos nossos encontros. A gente vai, a partir do próximo encontro, estudar essas duas primeiras partes aqui, né, a perícope, que a gente já entendeu, né, essa unidade expositiva, essa unidade textual, o texto da Bíblia, onde a gente define o objetivo geral também da pregação. Diante desse texto, diante da perícope, a gente vai para a hermenêutica e a exegese, tomando muito cuidado para evitar, de toda forma, a exegese. Isso significa o estudo pessoal, né, a interpretação, o foco em Cristo, a gente poder chegar num ponto que a gente entendeu o texto e nós somos capazes de contar o que aquele texto bíblico quer dizer com as nossas próprias palavras. Isso é a paráfrase. E aí, quando a gente entende as principais ideias comunicadas por Deus, por meio daquele texto das Escrituras, a gente consegue fazer um esboço exegético, as ideias principais e as ideias secundárias daquele texto bíblico. No nosso terceiro encontro, a gente vai falar sobre aplicação, e aí é muito importante a gente entender o conceito de cosmovisão, as conexões com a vida e com a cultura. É muito importante aí, né, as histórias, os exemplos, as ilustrações, que vão nos ajudar a trazer a mensagem, toda a sabedoria da Bíblia realmente para a nossa realidade e para a nossa vida. Vamos falar sobre o coração e a condição humana. E a gente vai finalizar o curso falando sobre estruturação e exposição. E aqui a gente vai trazer também algumas questões assim de coração, né, o subtexto da adoração, por exemplo, mas a gente vai trazer muitas coisas práticas, né, encerrando o curso, como princípios de oratória, como dicas para a gente estruturar, né, concatenar as ideias ali na pregação, né, com introdução, desenvolvimento, uma conclusão, e aí a gente encerra essa parte do curso, se Deus quiser. Mas, por hora, é isso, né? Hoje a gente trouxe essa introdução, né, com os conceitos, com esses tópicos básicos, e aí, a partir do próximo encontro, a gente vai dar sequência tratando de perícope, hermenêutica e exegese. Irmãos, muito obrigado.